Saúdo a todos os nossos queridos telespectadores, nossos irmãos, nossas irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe neste dia, quando mais uma vez, pela sua misericórdia e graça, examinamos a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos fazer um exame da palavra de Deus a respeito do casamento. O casamento cristão é no cartório que acontece? Se a pessoa não se casar no cartório, ela não está casada? Se a pessoa não tiver uma certidão de casamento, segundo a lei dos homens, ela é condenada por Deus? Vamos examinar as Escrituras. A palavra de Deus nos diz no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 21 ao 24, a palavra nos diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso também está escrito em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, os versículos 5 e 6. O Senhor Jesus, dizendo a respeito do divórcio, ele falou sobre o casamento. E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Veja bem, a palavra nos mostra que o casamento é a união do homem e a mulher com a finalidade de constituir uma família, de formar uma família. Por essa causa, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Agora, existem hoje muitas indagações a respeito dessa questão de casamento, porque algumas congregações, algumas igrejas, não permitem que a pessoa seja recebida na igreja se não tiver a certidão de casamento, porque aí a pessoa estaria em fornicação, que é a relação sexual entre pessoas que não são casadas. Mas o que é o casamento? Para saber se existe fornicação, se existe pecado ou se a pessoa está cumprindo a palavra de Deus, nós precisamos de uma certidão de casamento. Olha, na nossa lei terrena, lei humana, a palavra nos recomenda também obedecer à lei dos homens, obedecer o rei, honrar o rei. Não há autoridade que não venha de Deus. Eu entendo também isso, eu já li também esses textos, eu não ignoro essa palavra. O que eu contesto e que eu estou tentando transmitir para os irmãos neste dia, é que a lei dos homens, ela é a lei dos homens. A lei de Deus, ela é superior à lei dos homens. O casamento, ninguém anda, quem é casado, ninguém anda com uma certidão de casamento pendurada no pescoço para mostrar que é casado. A certidão fica lá guardada em casa. A pessoa somente diz assim: sou casado. E todo mundo vai aceitar que é casado. Agora, casado segundo a lei dos homens ou segundo a lei de Deus? Segundo a lei de Deus, eu sou casado. Segundo a lei dos homens, eu tenho uma certidão no cartório e eu sou casado. Ou para que você quer saber se eu sou casado? Para algum registro, algum documento que vai ser feito? Qual o meu estado civil segundo a lei dos homens vigente agora? Porque essa lei não existia em 1500, não existia em 1600, essa lei é recente. Essa lei dos homens no nosso país, ela é relativamente recente, comparando com a palavra de Deus, que desde o início da humanidade, Deus já nos disse que o casamento é a união do homem com a mulher e os dois são uma só carne. Então, segundo a lei dos homens, eu sou casado, eu tenho uma certidão de casamento, sou casado, tenho minha esposa segundo a lei dos homens. Mas muitas pessoas são casadas por Deus, porque Deus é testemunha. Nós sabemos que a palavra nos mostra que o próprio Deus
que instituiu, e ele diz aqui, não separe o homem o que Deus uniu. Então, ele que é a testemunha desse casamento. Se chega um casal na igreja, porque na igreja nós não vamos colocar a lei dos homens em primeiro lugar, nós vamos colocar as ordens de Deus, os mandamentos, a lei de Deus em primeiro lugar. E o que ela diz? Ela diz assim, se o homem se une a uma mulher com o propósito de formar uma família, está casado com ela e ela com ele. E o casal aceita Jesus e vem para a igreja, e a igreja fala, nós não te recebemos porque você não está casado. Não separe o homem o que Deus uniu. A igreja está dizendo, vocês não estão casados. Esse que é o perigo, irmãos. Esse que é o perigo. A igreja querer dizer para aquele casal que segundo Deus, segundo a palavra de Deus, estão unidos pela lei de Deus. E a igreja fala assim, vocês não estão casados. A igreja está separando esse casal, está dizendo que aquela união perante Deus não tem valor. Precisa ter uma certidão segundo a lei dos homens, senão vai para a condenação, senão vai para o inferno, porque não tem uma certidão segundo a lei dos homens. E isso é um absurdo, isso não é a palavra de Deus. Nós podemos sim, não é proibido casar, e nem a lei dos homens exige o casamento. Não, é obrigado casar, porque as igrejas exigem, porque a lei dos homens não exige. Você pode ter a certidão ou não, você pode estar vivendo em comunhão com uma pessoa, hoje se chama união de casamento, né? União de corpos, união de casamento. A pessoa pode estar vivendo nessa união e não ser casado no cartório. O casal não é unido segundo a lei dos homens, não tem uma certidão. Mas a própria lei dos homens diz que se um homem e uma mulher estão vivendo sob o mesmo teto durante algum tempo, 6 meses, 8 meses, 1 ano, já são casados. Tudo que eles tiverem, eles têm que dividir. Existe uma comunhão, não é? A própria lei dos homens já diz isso. Então a própria lei dos homens não obriga que a pessoa seja casada no cartório, porque o casamento no cartório, ele, segundo a lei dos homens, ele só trata da partilha de bens, dos domínios dos bens, que regime que a pessoa está casando, comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação de bens, é somente isso. Não estão ali se comprometendo a servir a Deus, não estão se comprometendo a ser fiéis um ao outro. Isso é a pessoa que é cristão, que é cristã, que vai ter esse rumo, essa direção de Deus, de se unir à sua esposa, a esposa ao seu marido, para formar uma família, e os dois obedecerão à palavra de Deus e serão fiéis e viverão com sinceridade, em amor e justiça, segundo a palavra de Deus. A igreja não pode, irmãos, não pode impedir um casal de ser aceito na congregação, porque não tem um documento feito pela lei dos homens. O que Deus uniu, não separe o homem, isso é muito importante. Isso está trazendo muito prejuízo para as igrejas, porque as pessoas pensam que tem que seguir a lei dos homens para ser salvo. Não precisa, nós temos que seguir a lei de Deus. É claro que se não seguir a lei dos homens vai ter uma punição. Se uma pessoa faz alguma coisa errada aí, ela é multada, ela é processada, ela pode ser até aprisionada, sofrer uma pena de prisão, porque não cumpriu a lei dos homens. Mas a lei de Deus, é Deus que vai punir. Ele vai chamar os que cumpriram a palavra dele, vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que não cumpriram a lei dele, que não cumpriram as palavras do Senhor Jesus Cristo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ah, mas se nós permitirmos, não somos nós que permitimos, nós não mandamos nada, irmãos. Não, mas porque se o ministério permitiu, o ministério não manda nada, o homem não manda nada, quem manda é a palavra de Deus. Nós temos que colocar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não vou impedir uma pessoa de servir a Deus porque ela não tem a certidão de casamento. Pode vir. Vão dizer que está amigado, vão dizer que estão convivendo irregularmente, estão pecando. Não estão, não. Estão perante a igreja está vendo a união dos dois, está vendo a sinceridade dos dois, a união é pública e notória, não estão escondendo de ninguém, não estão fazendo nada escondido, estão convivendo sob o mesmo teto. Porque o problema da fornicação é que as pessoas que não são casadas e mantêm relações sexuais
e não têm esse compromisso de viver juntos, formar uma família, passa um tempo junto, um vai para um lado, outro vai para o outro, daí a pouco volta de novo, depois afasta de novo, e isso é fornicação. Agora, a partir do momento que a pessoa chega, esta é minha esposa, este é meu marido, e os dois estão vivendo juntos, e têm filhos, e estão dando testemunho de servos de Deus, por que a igreja não está recebendo? Está separando esse casal? O que Deus uniu não separe o homem, mas a união tem que ser segundo o homem, então o que o homem uniu, é isso que a igreja está querendo colocar? Não é isso não, irmãos, que nós temos que fazer. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 ao 17, a palavra diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, irmãos, está bem claro aqui que a pessoa não precisa se casar com a mulher pela lei dos homens para se tornar um só corpo com ela. Basta ele se unir sexualmente com ela. Às escondidas, ninguém sabe, ninguém viu, porque quem se une à meretriz não faz isso na frente de todo mundo, faz às escondidas. E a palavra diz o quê? Se fez um só corpo com ela. Nós somos um só corpo com Cristo, um só Espírito com Cristo, um só Espírito com Cristo. Como que eu vou fazer os membros de Cristo, a quem eu pertenço, membros de uma meretriz? Eu e minha esposa somos um só corpo, eu e ela, e nós somos um só Espírito com Cristo. Assim são todas as pessoas que são unidas segundo a palavra de Deus. Então nós temos que ter essa liberdade. Se a pessoa quiser se unir no cartório, pode se unir, fique à vontade, mas isso não é condição para a salvação e nem condição para que a pessoa seja recebida na igreja como servo de Deus, como pessoa que se converteu. Nós temos que entender essas coisas. Mas se a igreja permitir, não somos nós que permitimos, é o Senhor Jesus que está dizendo aqui. É claro que nós vamos dizer, olha, se isso estiver causando escândalo, estiver causando problema para vocês, vocês têm liberdade, mas é a fé do casal que vai colocar isso, não é a imposição da igreja, é a fé que cada um tem. Eu quero me casar no cartório porque eu entendo que isso é necessário e eu quero me casar no cartório. Case-se no cartório. Eu, para mim, eu sou... E o outro pode dizer assim, para mim, eu sou casado já, eu tenho minha esposa, a esposa pode dizer, eu tenho meu marido, nós já convivemos, temos filhos e tudo mais, já é suficiente. Eu pode até não ter filho, mas convivemos sob o mesmo teto, temos a nossa vida, temos o nosso trabalho, temos o nosso testemunho, que o que importa são os frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Tem muito homem casado e muita mulher casada que são adúlteros, que não adiantou nada aquela certidão, e nem o casamento perante Deus, também não adiantou nada, a pessoa não tem Deus no coração, não está muito preocupada em servir a Deus. Não é um papel que vai fazer com que a pessoa, mas a igreja vai ficar protegida. Não, quem protege a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Sempre falaram mal do Senhor Jesus Cristo, o mundo não aceita o Senhor Jesus Cristo, sempre vão achar alguma coisa para falar contra a igreja. O que nós temos que fazer é dar testemunho de verdadeiros cristãos, convertidos e transformados, e nós não precisamos ficar vigiando a vida de ninguém, porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que tudo vê, tudo sabe e tudo pode. Então nós temos que colocar sempre isso na nossa mente. Deus não toma em conta os tempos da ignorância. Eu não sabia que era assim. Mas a partir de hoje você está sabendo. Nós procuramos fazer sempre a vontade do Senhor para a glória de Deus e para a nossa salvação. A palavra fala digno de honra em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra seja o matrimônio entre todos e o leito sem mácula. Quer dizer, o casamento... O leito sem mácula, a união sem o pecado, uma união sincera, abençoada. E nós vemos que a pessoa morando junto com a outra, não é só morar junto, ela tem que ter aquele propósito de vida. Essa é minha esposa, aquele é meu marido, e estão convivendo sob o mesmo teto, embora não tenham esse documento humano, essa certidão humana, eles são casados. E essa união, o quanto mais publicidade ela tiver, melhor.
Não é porque a pessoa não é casada no cartório que ela tem que viver escondida, retraída, ninguém pode saber, porque senão vão dizer mal. Não, tem que ter essa liberdade de servir a Deus e fazer tudo com sinceridade e amor. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, que o Senhor possa nos dirigir sempre, iluminar o nosso caminho e saiba, Deus é nossa testemunha. Nós vemos isso em Malaquias, não é? Em Malaquias, a nossa testemunha é Deus, e que Malaquias capítulo 2, versículo 14 ao 16, Ele é a nossa testemunha. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.